Olá, bom dia. Voltamos aqui. Meu nome é Valéria França. Eu estou hoje aqui para bater um papo com o pessoal de... Ó, um monte de gente entrando, que bom. Agora só falta nosso convidado, que é o Eric Amazonas. Eu estou esperando ele entrar aqui. Eric, cadê o nosso Eric? O Eric não entrou ainda. Vamos lá. Bom, enquanto ele não aparece aqui para entrar, eu sou a Valéria França, divido aqui com a Carol hoje o, o bate-papo com um dia especial, né? Na verdade, que nós temos. Tô precisando esquentar aqui, gente. Tô aqui preocupada aqui com o nosso entrevistado que não conseguiu entrar, mas nós temos um bate-papo especial hoje, porque hoje é o Dia Mundial da Maconha. E o Sechata fez um dia especial de lives para você conseguir se informar e saber um pouco mais sobre cannabis medicinal. Cannabis medicinal é muito importante hoje no Brasil, é uma nova economia, é uma nova indústria, são mais postos de trabalho e outros, e além de tudo, um grande recurso para a saúde. Aqui, ó. Enfim, chegou aqui o nosso convidado, o Eric Amazonas, vai entrar aqui com a gente para falar sobre veterinária, né? Então, eu gostaria de apresentar aqui o Eric. Deixa eu ver o Eric. Tá se conectando aí, Eric. Tudo bem? Salve, salve. Eu queria apresentar vocês, então, começando de novo. Meu nome é Valéria França. Nós vamos entrevistar o Eric Amazonas. O Eric é professor de endocannabinologia. Difícil esse nome, né? Endocannabinologia na medicina veterinária da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele pesquisa há alguns anos já o tema. E num bate-papo que eu tive com ele rápido, antes da nossa entrevista aqui ao vivo, ele estava comentando com a gente como os animais têm um sistema muito parecido com os das pessoas. Então, Eric, vamos aos poucos, então. Primeiro, explica um pouco para as pessoas esse seu título de professor de endocannabinologia. Explica para eles o que é. Não é todo mundo que sabe o que é endocannabinologia. Bom dia pessoal aí do Sechá, valeu pelo convite. Hoje tem um dia inteiro aí dedicado ao 4/20, né? Ao dia 20 do mês 4, né? Enfim. E é ótimo poder falar sobre a maconha abertamente ainda, né? Bom, o que é o ser um professor de endocannabinologia? Né? É uma palavra complicada. Que, na verdade, a gente sabe muito bem como funciona e que, sim, funciona o uso da maconha para tratamentos medicinais, né? Para várias coisas. Então, a gente sabe como isso, a gente sabe que isso funciona e para alguma coisa funcionar no nosso corpo, qualquer coisa que seja, tem que haver um sistema fisiológico que vai responder a essa coisa. Uhum. A gente toma café para ficar acordado é porque a gente tem alguma coisa no nosso corpo que, com a cafeína, é estimulada para manter a gente mais ativo, mais alerta, enfim. Se a gente toma camomila e quer dormir é porque tem alguma coisa no nosso corpo que reage, né, à camomila e aí faz o seu efeito. Para a maconha é obviamente a mesma coisa, né? Acontece que, para o caso da maconha, existe um sistema de sinalização intercelular muito complicado, muito grande, que abrange todo o corpo e que se chamou de sistema endocannabinoide. Endo vem de dentro, né? Vem de próprio, a gente mesmo produz, o nosso corpo produz, e cannabinoide vem, obviamente, dos derivados da maconha, da planta cannabis, né? Que tem esses nomes de cannabinoides por serem produzidos por ela. E como a descoberta desse sistema foi baseado no entendimento de como o THC e o CBD se manifestavam dentro do corpo, o que ele fazia para fazer os seus efeitos, né, molecularmente, se deu esse nome de sistema endocannabinoide. E depois se descobriu que existem lipídios endógenos que nós mesmos produzimos a partir da membrana das nossas células, que têm as mesmas ações
dos canabinoides, né, nos mesmos receptores inicialmente identificados, lá, o CB1 e CB2, e eles foram chamados então de endocannabinoides. Então, a ciência que estuda esse sistema, né, assim como a ciência que estuda o sistema cardiovascular, a gente chama de cardiologia, o sistema nervoso de neurologia e o sistema endocannabinoide de endocannabinologia. Entendi. É horrível, é cheio de N, É cheio de B, difícil, é mas é difícil. isso. Esse Mas nome aí. agora, me diz uma coisa, animais e homens, eles têm um sistema muito parecido, né? Pelo que você estava me falando no outro dia. E aí, logo quando a gente começou a falar sobre cannabis, me veio, porque cannabis me remete a cannabis medicinal, me remete à saúde e remete a tratamento. Durante muitos anos, nós vimos os cachorros, que são os animais domésticos mais próximos da gente, cachorros e gatos, né? Quando ficavam doentes, eles eram sacrificados. E, né? E até aconteceu um caso muito interessante, que eu tenho, na verdade, uns amigos que têm uma cachorra que teve câncer. E a cachorra foi tratada como é tratado qualquer doente de câncer hoje. Então, ela foi para o médico, fez uma cirurgia, removeu o tumor, depois ela passou por toda uma quimioterapia. E aí a dona estava super abalada, estava triste, porque a cachorra teve um monte de problemas com esse tratamento, que é o tratamento convencional que se faz para o câncer. Sim. E foi todo um desgaste, né? Porque cão é aquela história, cão é família, né? E aí ela encontrou um vizinho do prédio e falou assim: Nossa, meu cachorro tá com câncer. Aí o vizinho virou para ela e falou assim: Ué, mas por que você já não sacrificou o cão? Né? Não teria problema para você, não teria problema para o cão. Então, eu queria que você me explicasse essa mudança aí essa mudança de consciência ou essa mudança de como encarar o cachorro, sabe? Ou seja, de descobrir que hoje existe jeitos de se tratar um animal. A gente sabe que hoje, aí fazendo o paralelo com os homens, né? No tratamento de câncer, hoje a cannabis medicinal é bem importante e ajuda muito. Assim como deve ajudar para o de cachorros. Então, eu queria que você explicasse aí se é possível e se essa história de vamos sacrificar o cachorrinho já era também, né? Eu espero que sim, né? Eu espero que a gente chegue mesmo nesse ponto de sacrificar um animal por conta de doença, né? Acabe. Claro, a gente tem uma premissa de a gente eutanasia os animais, né? Para evitar o excesso, para prolongar a vida além do excesso, além do sofrimento, sabe? Diminuir o sofrimento. Diminuir o Isso é sofrimento uma causa legítima de seria o mal pelo bem, né? Então tem casos realmente que o animal já está numa condição que realmente não tem volta mesmo e cada dia a mais para aquele animal é apenas um sofrimento. Acontece com a minha gata, por exemplo, teve problemas neurológicos em decorrência de problemas renais, né, crônicos. E chegou um ponto em que a gente estava vendo que cada dia que passava era só dias que estava sofrendo. Então, nesse caso aí, um animal que já perdeu a batalha, tudo bem. Só que isso é muito poucos casos. Você espera lá muito tempo. Por exemplo, a minha própria, essa gata mesmo, ela teve uns 2 anos antes uma condição que parecia que 90% das pessoas iria eutanasiar ela. 2, 3 anos antes. E ela viveu, fora aquela semana que ela estava mal, 2, 3 anos ótimo. Né? Sensacional. Uma ótima vida. E depois que ela teve o problema que já era realmente um quadro irreversível mesmo. Né? E mais um monte de comorbidades juntos. Mas realmente, a gente tem visto uma mudança de pensamento em termos dos tutores, né? Em que não tem mais essa história de tá doente, vai sacrificar de cara, vai eutanasiar. Né? E aí tem o outro lado que a galera está criticando, que a gente está humanizando os animais, por exemplo, né? Tratando como filhos, como parte da família. Né? Enfim, isso eu acho um debate que ela tem feito, mas
muitos sem fundamento, porque na verdade são seres vivos e fazem parte da família sim, né? Eles não precisam ser humanizados, né? Não são seres humanos, mas são parte da família sim, né? Uhum. Os meus 6 gatos são os meus 6 filhos, né? Não são humanos, mas são meus filhos, né? Pronto. Então, a gente tem essa mudança de conceito de como a gente trata os animais e como a gente vai tratar as doenças dos animais. A gente tem tido cada vez mais uma percepção de bem-estar associado à saúde, Certo. né? Porque por muito tempo a medicina humana e a medicina animal ficou longe disso. Ficou a medicina, saúde. Saúde é curar uma doença, tratar uma doença, tratar um sintoma, e esquece muitas vezes o bem-estar, né? A indústria de opioides é uma prova disso. Você toma, não sente dor, mas você não consegue ter uma vida social normal, uma vida empregatícia, porque você tá dormindo, né? Não Sim. adianta. Então, tipo, tem que pesar isso. E quantos meses vão ficar nessa? Quantos anos a pessoa ou o animal vai passar nessa, não sendo aquele animal, não sendo aquela pessoa, em conta de, não vou sentir dor, né? Sim, Então, sim, a sim. gente finalmente agora, nos últimos, no Brasil, talvez nos últimos 5 anos, tem mudado um pouco essa percepção de bem-estar associado à saúde. Não E a existe gente vê isso com os pacientes de câncer, né? Quer dizer, todo mundo, assim, câncer hoje é uma doença muito normal, todo mundo conhece alguém que tem câncer, antes não era assim, agora é. E quantas vezes a gente não via aquele doente de câncer super abatido, magro, sem saúde mesmo, assim, um fiapo humano se tratando ainda com quimioterapia. E hoje tem muitos doentes, encontrei há muito pouco tempo, uma moça que parecia a pessoa mais saudável do mundo e estava em tratamento de quimioterapia. Você nem fazia ideia que ela estava sendo tratada. E ela se tratava com cannabis. E aí o tratamento de cannabis, que aliviava as dores e ajudava ela a ter uma vida normal. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho com os animais se isso funciona igual. Se esse tratamento, por exemplo, quando um animalzinho tem um câncer e ele pode ser tratado com cannabis, como ele é tratado e o que isso ajuda, sabe? Uhum. Eu vou pegar aqui deixa aqui pronto para vocês verem uma coisa boa assim. Em animais, funciona basicamente da mesma forma que humanos, tá? A gente tem o mesmo sistema endocannabinoide, tá? Espalhado em tudo que é animal, né? Especialmente qualquer animal de atuação veterinária, né? Os vertebrados, por exemplo. E pelo menos todos os animais domésticos têm sistema endocannabinoide, responde aos canabinoides, né? Então, o efeito deles a função medicinal, a gente pode atingir da mesma forma, tá? Então, a gente tem casos bem claros, até o próprio Micholan fala isso em algumas entrevistas, que a gente pode não ter ainda a comprovação científica de que cannabis cura cânceres no plural, em humanos. Ele fala isso, né? Só que na mesma frase ele completa. Porém, em animais, a gente já pode dizer que isso é comprovado cientificamente. Né? O pai da cannabis medicinal Em do uso animais, Oi? olha, eu não sabia. Em animais já tem comprovação, Eric? Que coisa interessante. Porque todos os estudos pré-clínicos em humanos são feitos em animais. Sim, sim, mas já Então, tem, já fizeram um estudo. Que tipo de câncer era? Você lembra? câncer de mama tá bem comprovado. Câncer de pulmão. Aqueles gliomas todos, né? Da glia no sistema nervoso. Uhum, Que mais que eu lembro agora de cabeça, assim? uhum. Mastocitomas. Então, tem uma série de comprovações, porque para você chegar em qualquer pesquisa clínica, isso é meio que básico. Para você usar um medicamento em humano como teste, você primeiro precisa passar por várias etapas em animais e comprovar a eficácia e segurança nesses animais. Sim, sim, Se sim. estiver matando os animais, a gente nem passa para humanos. Se não estiver Uhum, fazendo efeito nos animais, a gente nem passa para humanos. Então, para uhum, passar para humanos, essa barreira já foi quebrada. Então, uhum. me causa uma certa estranheza e uma indignação quando eu vejo veterinários falando que não tem literatura para medicina veterinária. Tem mais que humano.
Imagina. Entendeu? Que Porque tem todos muito os mais trabalhos pesquisa com em animais, óbvio. Faz é, sentido, faz todo para sentido. começar, para você ter o primeiro trabalho em humanos, você tem que ter pelo menos uns 5, 6 em animais já comprovando. Sim, Então a gente tem que parar de, como veterinários, olhar só para ler literatura específica veterinária. entendi. Isso faz uns 20 anos já que não existe. É uma literatura universal que você vai pegar a biologia que estiver saindo por aí e aplicar ao seu campo de Claro, trabalho, independente se foi feito em claro, humano ou em. claro. Então, se esse pessoal estivesse lendo as pesquisas em humanos, os próprios veterinários, eles não estariam se perguntando se funciona ou não. A classe médica veterinária, né? Estou me referindo. Porque está tudo lá. Então, o próprio Rafael Michula fala Michula? isso. Ele Agora, fala, quer dizer, então, em animais existe uma comprovação de que a cannabis pode diminuir o câncer, é isso, o tamanho do sim. tumor, e chegando a Aí, curar em só, alguns casos. só compartilhar uma tela aqui, se eu consigo fazer isso. Vocês estão enxergando essa imagem aqui? Sim, sim. Ok. Bom, isso aqui é do trabalho do Velasco, né, de 2012, ainda é antigo já, mas acho bem interessante. Porque a forma como a maconha atua Uhum, contra o câncer, na verdade, a forma como a maconha atua em qualquer coisa é uhum, através do sistema endocannabinoide. Tá? Ele certo. é o sistema endocannabinoide, que a função dele é basicamente regular a homeostasia da célula. Tá? Isso é que é aquela faixa em que a célula está tudo funcionando perfeitamente, certo? Então, dentro de várias coisas que ela faz, ela controla algumas coisas, alguns receptores, né, específicos, como o CB1 e CB2, que a gente já conhece bem, e alguns Uhum, receptores que controlam especialmente o metabolismo celular, né, o ciclo uhum, celular. A história uhum, de multiplicar, de proliferar, de se diferenciar e tudo mais. Aí uma coisa que toda célula cancerígena todas, não importa qual é a linhagem dela, mas o que elas fazem, todas elas fazem essa rota aqui, ó. Né? Elas começam a proliferar demais, né? Eu não sei se tem como desativar os comentários aí um pouquinho. Deixa eu subir aqui, ó. isso que eu estava tentando, Ó, espera só um pouquinho. eles né, proliferam demais aqui, Hum, e essa proliferação descontrolada, elas mesmas induzem a formação de novos vasos para alimentar esse novo número de células, que é muito maior, né? Então, uhum, quanto mais células, mais vasos vão sendo formados para alimentar. E esse processo de formar novos vasos, de um monte de célula aí, de células proliferando, abre caminho para que essas células invadam, né, e façam a pior coisa de um tumor, que é a metástase, né? Ela vai para um outro órgão. Então, uhum, esse processo todos aqui de proliferação descontrolada, a angiogênese, que é a formação de novos vasos, e a invasão e a entrada em um outro ponto, são justamente alguns mecanismos que a cannabis, através de um monte de coisa aqui que não é pra vocês se preocuparem, mas elas fazem o controle da proliferação das células, ou seja, quanto elas vão se multiplicar, como vai ser esse ciclo celular, o sistema endocannabinoide ele consegue fazer a célula parar. Ela trava aqui em ciclo que chama de G0, fica paradinha, e ela não se multiplica, tá? Até uhum, da hora que ela está tudo ok. Ela induz a apoptose, que é a morte celular programada, que é um mecanismo natural que toda célula tem quando ela está enferma, ela deveria acionar isso. Tá? Isso o natural seria a célula sabe que ela está enferma ou está defeituosa, ela tem que se uhum, auto-aniquilar. Né? O certo. câncer destrói essa capacidade. Então, as suas células perdem essa capacidade, por isso que eles proliferam sem parar. Né? E, além disso, ela impede a formação de novos vasos, através de um receptor específico para a formação de vasos, né? O VEGF, para essas Uhum, novas células aqui. Então, uhum, impede o crescimento pelo crescimento em si, impede o crescimento por aumentar o número de células erradas que morrem, e uhum, impede o crescimento por evitar a alimentação desse tumor. E além entendi. disso, ele ainda atua em uma outra área aqui, não sei se você consegue ver, que é essa transformação epitélio-mesenquimal, a transição, que é quando uma célula muda sua conformação,
né, para atingir novos objetivos. Então, uma célula tumoral muitas vezes faz essa transição. Aqui tem a referência aqui só para vocês É, pegarem. é, Não. e lê pra gente a referência, porque tá muito pequeno, não É, dá pra... Onde é que a gente encontra isso, é do professor? Trends in deixa eu botar aqui, ó. Se eu consigo. Eu não consigo. É no Trends in Pharmacological Science. Depois eu mando os links aqui no Insta Tá bom? do Eu acho muito legal. aí, aí a gente tem algumas coisas interessantes ali. Então, assim, o que ela faz, aonde ela age, é nos 5 pontos obrigatórios de todo tumor. Então, Entendi. até pouco tempo atrás, ninguém imaginaria que, até pouco tempo, até uns 20 anos atrás, ninguém poderia imaginar que realmente a gente pudesse falar cientificamente que existiria uma única droga capaz de combater todos os tipos de tumor. Porque Entendi. na luz da ciência, um tempo atrás, Uhum. todo tumor, cada tumor, é uma variedade enorme de tipos de célula e fenótipo celular, como elas fazem as coisas. Então, Entendi. bloquear uma via em um tumor X não quer dizer que essa via está sequer ativa num tumor Y. Então, nem adianta usar o mesmo medicamento. Com o conhecimento aí do sistema endocannabinoide, aí já começou a mudar de figura. A gente já sabe aonde estão os pontos de controle de todo tipo de tumor. Né? Olha, Tem que um detalhe interessante. importante. Hum. Tem um detalhe importante. Por causa do fato dos canabinoides ativarem o sistema endocannabinoide para fazer as suas funções, e esse sistema ser o responsável pelo controle da homeostasia da célula, ou seja, deixar a célula dentro de uma faixa de funcionamento em que ela está ótima, né, e dentro dessa faixa de funcionamento chamada homeostasia, é impossível a célula estar em alguma doença, com alguma patologia, esse sistema vai estar mais ativo e mais induzido, né, nas células que estiverem fora do sistema de homeostasia. Tá. Né? Então, isso faz uma grande, talvez a maior diferença entre uma quimioterapia normal, que você comentou aí, Só para explicar um que a pouquinho, pessoa... só para explicar um pouquinho, esse sistema de homeostasia seria o sistema que, na verdade, que faz a troca entre um lado e o outro da célula, é isso? Não, é mais que isso. Mas que... É. Não existe sistema de homeostasia. Né? Existe a condição de estar em homeostasia. Então, a célula está ou não em homeostasia. Entendi. Se ela estiver tudo bem, ela estiver numa faixa de funcionamento tem outros slidezinho aqui que dá uma ajuda também. Se ela estiver num estado de funcionamento como esse aqui, ó, vamos pegar aqui essa barra aqui embaixo aqui, é a célula, tá? Ela pode ir de um extremo ao outro, tá? E aqui ela tá doente e aqui ela tá doente, certo? Os dois, dentro dessa zona aqui, ela está em perfeito funcionamento. Isso é homeostasia, essa faixa. A célula passa a vida inteira dela trabalhando para chegar nessa faixa de homeostasia aqui. Ok? Tá. Ela faz tudo. Tudo que ela faz na vida dela é para isso. Se ela produz insulina, se ela produz glucagon, não importa. Ela só quer saber de ficar aqui dentro. O maior responsável por manter a célula dentro desse sistema é o sistema endocannabinoide. Tá? E ele vai fazer isso através de todos os mecanismos possíveis que a célula tem para manter esse estado. Ou seja, enquanto ela estiver aqui dentro, ele tem pouco serviço. Tá. Certo? Assim que ela sai, ele começa a ser mais ativado para empurrar ela de volta para esse caminho e puxar de volta desse para esse. Então, as células que estiverem ok, elas tendem a nem ser muito estimuladas pelo sistema endocannabinoide aqui dentro. Tá. Aí, ou seja, tem uma célula tumoral do lado de uma célula não tumoral e você joga um monte de canabinoides. Eric, deixa eu só dar uma pausa aqui, que está tendo toda uma discussão que alguns não estão vendo a tela por causa dos comentários, aí quando eu desligo a tela, as pessoas reclamam que eu estou sem interatividade. Então, só para explicar, gente, eu vou desativar
as Enquanto estiver perguntas aqui. só por alguns instantes para o Eric poder mostrar as, os desenhos dele e tal, para ficar mais claro, porque a tela é pequena, senão a gente não consegue. E logo, logo eu volto com vocês, tá? Com as perguntas. Então, já já estamos de volta com as perguntas. Vou desativar por um minutinho, só para ele continuar explicando e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Com as perguntas. Vamos lá, Eric, desculpa. Você precisa Beleza. descer um pouquinho mais, subir um pouquinho mais para a gente. A gente está vendo só o Samsung. Sobe um pouquinho mais, Eric. Agora? Mais um pouquinho. Ué, acho que Mais, travou então a mais, minha tela, não? mais um pouquinho. Não, sobe mais um pouquinho. Mais um pouco. Aí, beleza, beleza. Tá excelente. Dá para visualizar bem. Tá. Desculpa te cortar e vamos lá. Não, beleza. Depois eu falo aqui desse gifzinho aqui, mas vamos focar só nessa barra aqui de baixo, Embaixo. tá? Então, se a gente tiver duas células tumorais, uma do lado da outra, né? Assim, Uhum. eu vou aqui, a laranja é uma tumoral e a roxa não é uma tumoral, é uma normal. É uma Certo? saudável. É uma célula saudável. Isso. A Tá, saudável está dentro dessa faixa aqui de homeostase e a tumoral está nessa faixa aqui, certo? tá, tá. Para fora. O sistema endocannabinoide não precisa fazer nada nessa célula aqui, porque ela está dentro da homeostase. Ela fica andando nessa faixazinha aqui dentro e está de boa. Essa aqui precisa voltar para cá, o quanto antes. Certo. Certo? Então, o sistema endocannabinoide vai ser ativado em muito mais grau aqui, muito mais forte, pelos mesmos canabinoides que a gente colocou para dentro do corpo, que também tem receptores nessa célula aqui. Mas esse sistema aqui vai estar bem ativado, ele vai estar forçando para entrar aqui de volta. Tá. E se não conseguir, entendeu? Entendi. Tá? Ele matando essa célula aqui, elimina uma célula cancerígena, tumoral, e preserva a célula saudável. Essa é a diferença principal que eu vejo entre os quimioterápicos e os canabinoides. Os quimioterápicos são efetivos em eliminar a célula tumoral. Só que ela faz isso de forma indiscriminada e morre as duas. Entendi. Então, não adianta eu ter um câncer no pulmão e remover o pulmão. Eu não posso ficar sem pulmão, preciso ter pulmão funcionando. E os quimioterápicos, em geral, eles matam tudo. Matam a célula. A principal coisa que eles fazem é eles matam célula em divisão, em multiplicação. E aí a gente tem um monte de células funcionais no nosso corpo, como, por exemplo, os linfócitos todos, as células de defesa, que também se multiplicam muito rápido e também vão sofrer com esse efeito de ser uma droga que combate células em rápida expansão. Então, tipo, usar quimioterápico da forma como a gente tem usado nos últimos 30 anos é semelhante a querer matar, a querer combater uma tuberculose num cachorro, sabendo que a melhor coisa que mata uma bactéria é fogo. Então você vai tacar fogo no cachorro? Entendi. Não pode fazer isso. A gente sabe que não pode. A gente sabe que é verdade que fogo mata as bactérias. Se eu pegar uma superfície e jogar fogo, não vai ter nenhuma bactéria lá dentro para contar a história. Ok. Agora, eu posso usar essa premissa para eliminar as bactérias dentro de um cachorro? Não. Então, os quimioterápicos, eles fazem isso de forma indiscriminada, semelhante a tacar fogo num cachorro para acabar com uma bacteremia. Né? Vocês querem ver se esse gifzinho aqui, ele explica como funciona, por exemplo, para epilepsias, por exemplo. Sim. Antes de a gente pular para epilepsia, eu queria. Deixa eu ativar aqui as perguntas um pouquinho e a gente já vai para epilepsia. Porque tinha uns comentários aqui, teve a GB Vale que perguntou se por acaso é possível dar cannabis como uma prevenção para o cachorro ou para o gato. Sim. Sim, como preventivo, né? Como um remédio profilático. Isso. Sim. Eu acho que, na verdade, tem inclusive já entre pelo menos vários médicos humanos
algumas pessoas que defendem o uso diário de canabinoides, né, a reposição canabinoide diária para qualquer pessoa adulta, Uhum. sendo ou não paciente, sendo ou não, ou tendo ou não alguma condição de saúde nesse tanto, porque a função aí, nesse caso, seria manter o tônus endocannabinoide sempre alerta, sempre funcionando, sempre ativo. Né? Então, sim, eu acho que é muito benéfico, porque manter esse tônus endocannabinoide, o tônus endocannabinoide seria como o nosso sistema endocannabinoide está já pré-pronto para reagir a situações de estresse, de doença, enfim. Entendi. Ah, Ou seja, ele deixa o organismo mais equilibrado para reagir, é isso? isso, porque enquanto você vai tomando ao longo de, sei lá, vamos supor, se você tem 25 anos, nenhuma condição de saúde, nada, é saudável, mas Alô, deu um é panezinho aí. Cortou. ah, se você toma todo dia, em 5 anos você vai ter várias células e sistemas do teu corpo já em condição de homeostase contínua ao longo desses anos. Né? E Uhum, diariamente nossas células saem de homeostasia, entram em estresse, porque a gente respira, porque a gente come, porque a gente pensa, porque a gente sofre, enfim. Então a gente está sempre fazendo um desafio sempre muito grande ao sistema endocannabinoide, e como toda célula, como ele faz parte da célula, a uhum, célula vai minguando as suas possibilidades de resposta, o sistema endocannabinoide também começa a ficar deficiente. uhum, E por trás de todas as patologias, uhum. não importa qual seja a patologia, por trás dela está a saída da célula da homeostasia para a entrada em estresse celular. Né, que Uhum. é justamente onde o sistema endocannabinoide controla. Então, quanto menos células sair do seu confinamento da homeostasia, menos células adoecem. Entendi. Então, menos células adoecerem, menores são as chances de você ter uma patologia, uma condição clínica, um sintoma clínico, uma manifestação de alguma doença, porque ela vai talvez não existir, ou existir em menor intensidade, né? Porque aí ela não vai causar danos secundários que depois vai gerar uma série de problemas. Né? Uhum, uhum. Então a gente tem várias coisas aí do sistema endocannabinoide em si para o controle profilático, sem falar, por exemplo, sem entrar no mérito do poder anti-inflamatório que ela tem, que é absurdamente alto, e também a inflamação é a base de 90 a 95% das patologias. Eric, eu já ouvi dizer que uma das funções de você dar a cannabis como um preventivo para a doença teria a ver com esse poder da cannabis de ser um anti-inflamatório, que muitas doenças são desencadeadas por inflamações no corpo. Sim. Tem a ver isso daí ou é Tem, bobagem? tem. Não, tem. Eu julgo o poder anti-inflamatório da maconha talvez a propriedade medicinal mais importante dela. Porque ela é muito potente, Uhum, ela age em todos os níveis do sistema imunológico, em todos os níveis, no controle de expressão de genes específicos do sistema imunológico, no uhum, controle das citocinas, da liberação da citocina, da expressão de receptores nas células inflamatórias. uhum. Então, ela orquestra completamente. Ela orquestra o sistema imune absurdamente de uma forma Tem eficaz. tem E aí, uma, tem oi. uma das pessoas que estão assistindo aqui, a Carol Avet, que está perguntando se teria a mesma função de um antioxidante. Acho que é mais forte, né, do que isso. Não, então, é mais forte, porque efeito antioxidante é um dos efeitos que a cannabis se aproveita para promover a sua anti-inflamação. Por exemplo, as espécies reativas em oxigênio, os ROS, que a gente chama, né? Uhum, Que é aquilo que toda célula aeróbica sofre paga o preço por respirar o oxigênio, que é uma das coisas mais tóxicas que tem para a célula. ah, Dentro da oxigênio.
O oxigênio é uma dos átomos Olha, mais é, tóxicos para a célula. Tanto é que o sistema que a célula usa para matar bactérias ou matar a si mesmo, muitas vezes é uma explosão, né? oxigênio? Chamado estresse oxidativo, o burst Olha, oxidativo. Então, esse é um mecanismo pelos quais as células envelhecem, morrem ou são mortas, né? Ou são intoxicadas, né? entendi, entendi. Tanto de fora para dentro Agora, quanto de fora. agora E, o câncer. e é só um pequeno pedaço do efeito anti-inflamatório que a cannabis faz. Ela é muito mais que isso. Ela, na verdade, é um imunomodulador total. Ah, Tá? tá. Ela compita. Acho que a única coisa que pode competir com ela em termos de imunomodulação são os fungos, são os cogumelos. Ah, Acho que acho que cogumelo talvez seja a única coisa que tenha um poder imunomodulador não é tão mais forte forte que a assim. cannabis, mas talvez eu falo isso porque a cannabis tem um efeito imunomodulador mais puxado para o efeito anti-inflamatório, mais para a imunossupressão. Ele reduz. E o Alguns cogumelo tumores, ele estimula. alguns tumores são provocados por uma inflamação, não são? Vários. Né? Mas, assim, eu não tenho o número exato, tá? Mas eu posso afirmar assim que assim, da minha cabeça, eu não vou estar errado se eu falar que 90% das doenças têm origem inflamatória. Entendi, Tá? Ou entendi. tem um processo inflamatório inicial que desencadeou isso. Tá? Tá. Não sei o número exato isso, tá? Mas por exemplo, e muitas causas de morte, muitas vezes são por inflamação. A inflamação é algo extremamente necessária para qualquer sistema imune. Sem ela, a gente está morto. É um Assim. alerta, né? É um alerta para as defesas, né? Não seria isso? Ela é um sistema de defesa. Talvez o principal. Ela é o principal sistema de defesa no início de qualquer infecção, corte ou coisa assim. Tá? Mas também ela tem que ser controlada para fazer o efeito drástico dela rápido, né? Uhum. E parar para depois vir um efeito um efeito inflamatório, só que mais brando e menos danoso, né? Os tempos de Entendi. hoje é bem interessante porque a gente consegue ver isso visualmente agora com essa história da pandemia, da Covid. A gente vê isso claramente, né? Que o vírus não mata ninguém. Quem mata é o sistema imune, né? É a É, inflamação que está afogando a galera dentro dos seus próprios pulmões. Tá? olha que E eu interessante. defendo o uso da maconha nesses pacientes, em dose altíssima, para Entendi. evitar a tempestade de citocinas que a gente tem ali, que causa a inflamação absurda dentro do pulmão e que Aham, o paciente morre em 2 dias porque não consegue respirar. Esse líquido é de inflamação. Tá? Se a gente aham, aham. uh, evitar a inflamação, a gente pode evitar o número de agravamentos, que aí evita a superlotação de leitos de UTI, respiradores, enfim. Né? Eu torço Claro. muito para que a Abrace consiga fazer o trabalho deles lá, que estão querendo levar para os médicos da linha de frente, É, é, para eles tomar estão, para eles evitar. estão, eles começaram a fazer uma pesquisa, né? Muito Torço interessante. muito que consigam, né, É, leis absurdas do país que permitam que façam isso, é. porque se eu Inclusive, fosse. Eric, quem está fazendo esse estudo, nós temos o Sechá tem um coordenador O, científico, que é o o Wilson. doutor, que é o doutor Pedro Piero, que está ajudando, Isso, exatamente, é. ele está ajudando É, nessa é, pesquisa também, que o, é a- muito interessante. acho que o desenho experimental acho que é dele, ele Isso, tá bolando. Sim, não, tem que ser feito. Tem que ser feito junto com urgente. esse ano, isso É. mesmo. Eu acho que tipo, eles tinham que fazer o que fizeram com a cloroquina, fazer a mesma coisa com a maconha. Ó, usa e vamos ver o que dá. Porque É a hora, né? É a hora, é precisa, quer dizer, agora, a gente vai ter. A gente tem conhecimento suficiente para dizer que ela é um potente anti-inflamatório. Esse ano agora, em março de 2020 agora, saiu hum, 2 trabalhos muito bons falando sobre o poder da cannabis no especificamente na tempestade de citocinas. uhum, Especificamente o que causa os problemas hospitalares e as mortes da Covid-19. Entendeu? uhum, uhum. Então, passou da hora a gente começar a fazer isso aí. Né?
Entendi. Agora vamos voltar para dar uma olhada. Você vai falar de epilepsia, né? Eu sei que a epilepsia também é um problema muito recorrente nos animais. É, Inclusive, você me mostrou a recuperação de um cachorro com epilepsia, que eu achei. Você tem esse vídeo aí para mostrar para as pessoas? Dá para tem, mostrar? tem. Já eu ia mostrar só. Tá. Eu vou desativar então aqui as perguntas por um minuto para você voltar àquela sua. Isso, aquela sua imagem. Gente, eu vou desativar um minuto e já volto, tá? Pronto. Beleza. Tá com. Ah, eu gosto desse slide aqui. Esse slide depois tem a referência aqui. Tá bom. Depois, no final, passa todas as referências, porque teve gente que, Sim, inclusive, entrou aqui perguntando se tinha mais biografia sobre homeostase, ou seja, as pessoas estão temos. bem interessadas no assunto. Temos. Depois, assim, um dia até me cobra que eu tenho um drive cheio de artigos, só que preciso botar ele em alguma ordem para a galera poder se achar ali dentro. Eu quero deixar lá pública, né? Ah, Para a legal. galera Não, poder, e fica o poder. convite, viu? Eu sei que o assunto é muito bacana, assim. Se não der para a gente matar tudo numa live só, a gente volta no outro dia. E espero que você possa voltar outras vezes aqui no Seixá, que você tenha tempo para gente. Eu tô em casa agora, então tá tranquilo. Todo mundo, né? Bom, esse GIFzinho aqui eu acho muito interessante porque ele mostra o controle de canais de cálcio que o sistema endocrinabinoide faz. E aqui são dois neurônios, tá? Esse neurônio pré-sináptico, aqui um neurônio pós-sináptico. Esse camarada vai mandar sinal para esse, tá? Então, Tá. o jeito que isso acontece vem um impulso, entra cálcio na célula, esse cálcio entrando na célula é o que faz o gatilho para a liberação do neurotransmissor nessa fenda sináptica, tá? Uhum, No caso aqui é o glutamato. uhum, Beleza. Se tiver tudo ok, esse é a velocidade normal, assim, de uma transmissão. Vem um impulso, entra cálcio, gera estímulo nos receptores e aí passa o sinal para frente. Só que tem uhum, horas que isso está exagerado, que é o caso clássico de uma crise de uma convulsão. Nesse momento, quando isso acontece, a membrana celular é mobilizada, um fosfolipídio deles aqui é mobilizado para chegar até um receptor aqui chamado CB1, tá? Esse, uhum. esse receptor aqui é o canabinoide 1 específico, e ele fecha com o canal de cálcio. Esse camarada que saiu aqui, chamado 2-AG, que é o 2-araquidonoilglicerol, ele, ele é aquilo que a gente falou de que são os endocannabinoides. Tá? Ele saiu dessa membrana, desse neurônio, então ele é próprio, e veio fechar esse canal, veio ser ligado no receptor para fechar o canal de cálcio. Sem entrada de cálcio, não tem mais aquele estímulo, tá vendo? Uhum, Pode falar o quanto quiser, esse canal aqui não escuta. Tá? uhum. Então, esse é um mecanismo básico de controle de convulsão e também é um dos mecanismos básicos de fazer o controle de toda aquela as rotas metabólicas que fazem o controle de homeostasia. Eu Tá? gostei. Boa parte das rotas metabólicas acabam sendo controladas também pelo influxo pela entrada e saída de cálcio. Tá? Os íons entrando e saindo, como tu falou antes lá, é uma importante fonte de controle de o que vai acontecer na célula. Tá? Então, esse fechar o cálcio aqui funciona para convulsões e funciona para uma série de outras coisas que o sistema endocrinológico acaba fazendo. Então, é um mecanismo que é importante a gente saber como ele funciona, porque depois a gente pode extrapolar isso para várias outras coisas. Né? A gente sabe que Uhum. a entrada de cálcio é uma das coisas mais importantes para que outras coisas dentro da célula aconteçam. Tá? Então, quando a gente tem aquela crise convulsiva, a gente tem aquele excesso de informação, né? Uhum. Uma disparada, e aí a gente tem a crise convulsiva. Né? Isso é essa crise rolando aqui. Né? Possível. Então, Coitado.
cachorra. Para quem Nossa. quiser seguir ela, essa cachorrinha tem um Instagram, é Yara420. Daí o A, né, os A são 4,20, não tem, é só Y4R420. Uhum. Aí Ah, ela foi tratada, né, com cannabis, ou é tratada com cannabis, não sei. ela é tratada, né? Ela depois que começa não para mais. Né? É medicamento para a vida inteira A agora. vida Né? inteira. E É. é imediato, né? Que eu saiba, ele é um anticonvulsivo tão forte que ele é imediato, assim, logo começa a agir. Geralmente ele resolve de primeira. Né? Uhum. Epilepsias é um caso interessante de se relatar, né, no uso da cannabis, porque ele é visual, né? Ele é muito visual. Você vê o animal convulsionando e você vê o animal parando. Né? Eu vou ver se Uhum. eu acho aqui o vídeo dela completo, Tá. dela passando aqui. Enquanto você procura aí, deixa eu te perguntar E uma coisa. A importação de remédios para animais já está rolando, não? não, né? Isso tá uma palhaçada imensa, porque o Ministério da Agricultura não fala nada sobre isso. Né? Que é o Ministério da Agricultura é o único local que deveria estar falando sobre isso. Né? Para Sim, qualquer coisa que eu uso como médico veterinário, seja ele até o Gardenal, quem disse eu vou usar não é a Anvisa, o Ministério da Agricultura. E da maconha ele certo. não fala. Né? Teve ali em 2017 já uma pessoa na Mas Bahia que tentou importar, não quer conseguiu. dizer que você não consegue importar medicamentos para cachorro como você consegue importar para animais, por exemplo? Não, Não, ao contrário. é, Para isso, pessoas, você não pode é, requerer não. Não, teve uma pessoa na Bahia que tentou quase o mapa, o Ministério da agricultura e Agricultura, pecuária. né? Ele, ele deu ok para a importação, tá? Mas veja com a Anvisa. Ela falou assim: a gente não se impõe, mas como se trata de uma planta, de uma substância proscrita, É com a Visa. conversa com a Anvisa. Mas Exatamente a mesma resposta eles me deram ano passado, né, sobre o meu pedido para fazer a pesquisa, né, no país. Eles falaram que para fins de pesquisa e ensino a gente não se opõe, mas como se trata de uma planta proscrita, uhum, consulte a Anvisa. A Anvisa negou. negou. A Anvisa negou sem nenhuma explicação, só falou que enquanto a Anvisa não se debruçar sobre o tema e fizer a sua própria regulamentação, não Uhum. serão concedidas nenhuma autorização especial de pesquisa Eric, e ensino. como o nosso tempo está quase esgotando, vamos mostrar aí o vídeo da Yara? Yara. É. Yara. Dá um grandão aqui para vocês enxergarem. Bom, para quem não conhece, esse Instagram aqui é da Yara420, né, que é a cadelinha que tá sendo tratada, né, há um ano já, com óleo de cannabis, não é esse? Deixa eu ver o vídeo dela inteiro aqui. É esse aqui. Cadê o thumbnail? É esse aqui. Se vocês enxergam bem aí, deixa eu daqui. Não, tá meio. Tá um pouquinho. Ah, melhorou, melhorou. Ótimo. Isso ela tendo convulsão, né? Esse foi o primeiro dia que eu cheguei lá para conhecer ela. E aí ela teve duas crises. Essa é a segunda, né? Que a gente teve a coragem de filmar, porque aí ela já estava com uma dose antes bem alta de óleo de cannabis. Né? Essa dose que ela levou nesse dia aí, acho que foi, se não me engano, algo em torno de 5 a 6 ml. Não foi Isso é, gotas. isso é alto? É alto? Isso é mais ou menos 150, 200 vezes o que a gente daria normalmente. Uau! Se eu fizesse isso aí com qualquer outro medicamento alopático, essa cadela estava morta. Tipo, nesse dia ela estaria morta. Daí Ou aqui ela já seja, começou a. foi uma convulsão mega forte, né? Foram duas mega fortes, ela estava passando nisso já há alguns dias. E ela só controlou na segunda. Nessa segunda, que aí eu dei uma dose maior ainda para ela sedar. Tá?
Ela chegou a dormir por 1 hora, acordou, comeu e dormiu de novo depois a noite inteira. Desse dia em diante, só teve uma única crise convulsiva, que foi quando... Deixa eu ver se eu acho um outro vídeo aqui dela. Uma crise convulsiva que foi quando faltou óleo. Então, ela só teve uma crise quando teve óleo, quando ficou sem óleo. E aí, isso é... Deixa eu ver essa aqui. Olha, tem alguém que está perguntando, a Carol Vett, está perguntando se podia ter sido aquele óleo vaporizado, sabe? O borrifado? Ou Borrifado. vaporizado? É. Pode. Ele agiria mais rápido nesse caso, não? Borrifado no nariz? É. É um pouco mais rápido, né? A absorção no nariz é um pouco mais rápida do que sublingual. Isso aqui é só vocês verem antes, tá? E depois. Esse aqui foi um vídeo antes dela convulsionar, né? No dia da crise. E aqui, alguns meses depois. Hoje ela tá bem... Nossa, ela tá, tava com... Olha, ela manca até, né? Ela não tinha nenhuma orientação, né? Ela tava o tempo inteiro com desorientação e tal, mal. Hoje ela é uma cadela que é esperta. Ela tem Não, aqui a Matatuca, né? Aí ela tem uma vida normal, ela vai a praças, ela escuta barulho, ela vê gente, ela brinca, ela é uma cadela normal, né? E, enfim, ela tá 1 ano agora com uma vida nova. A sorte dela também é que ela é uma cadela virgem. Ela nunca tinha tomado nenhum outro medicamento para convulsão antes. Isso ajuda? Ajuda muito. Nossa, ajuda muito. Pode perguntar para qualquer médico ou veterinário aí que trabalha com cannabis, que você pegar um animal que nunca foi intoxicado com um medicamento farmacológico, ele chega para ti, ó, quero tentar a maconha, você fala, opa, ótimo. Porque é muito mais fácil. Você não tem que driblar todos os danos que o medicamento já causou ao animal por, às vezes, alguns anos. É muito comum você pegar o animal aí, chegando para a clínica canabinoide, ele está há 10 anos em corticoide. Tipo, o que causa 10 anos de corticoide num animal é uma série de problemas. Corticoide leva, inclusive, a diabetes, né? Leva diabetes, leva insuficiência renal, leva problemas hepáticos, né? Em decorrência da... Enfim, leva a tudo, né? Leva uma série de coisas, leva a cardiopatias, então, assim... porque as pessoas às vezes falam tão corticóide como se fosse aspirina, né? E não é nada disso. Como se fosse aspirina. E a aspirina também é um anti-inflamatório também que não deveria ser tomado assim também, né? Inclusive, em animais, por exemplo, os anti-inflamatórios têm um sério problema. A gente não pode dar mais do que 3 dias seguidos ou 4 dias seguidos. Não sabia. Porque causa úlcera. Isso é um dos efeitos colaterais que está em qualquer bula de qualquer anti-inflamatório, seja ele esteroidal ou não. Mas em animais, em carnívoros, isso é muito mais forte. A gente não é se vai dar, vai dar. Entendi. Eric, olha, nós temos só alguns minutos aqui, 3 minutos antes que a gente caia completamente. Então, antes de tudo, eu queria agradecer a todo mundo que participou dessa live. Queria agradecer a você que disponibilizou esse tempo, que foi uma aula sensacional. Eu quero que você volte muitas vezes, porque eu acho que a gente tem muito mais que conversar. E queria que você também, antes de a gente desligar, desse aí algumas referências, desse seu recado final. Enfim, fica à vontade. Beleza. Valeu, galera aí que está assistindo aí. Estou vendo algumas respostas aqui. Tem a mãe da Yara, tá online aqui, ó, a Souza Japa. Ela é a mãe da Yara, foi ela que veio atrás para salvar a filha dela. Muito legal. Bom, então, referências, assim, ó, várias. Para quem quiser uma muito boa para... Você não quer dar seu e-mail de contato? De repente, pode ser. É uma boa. Eric.almeida,
Eric com K, rk.almeida@gmail.com. Tá? Mas tem várias coisas boas, assim. Eu recomendo para quem quiser ver alguma coisa sobre câncer, por exemplo. A Cristina Sanches tem uma palestra do Canamed 2018, se não me engano, que é sensacional. Eu recomendo fortemente que vocês Como é que ela assistam. chama? Como é que ela chama? Essa aqui, ó. Anti-Tumor Effects of Cannabinoids. Essa é a Cristina Sanches. Tá. É uma da Espanha. Cristina Sanches, com Z no final. E aí vocês podem navegar aqui. Essa palestra é excepcional, é muito boa. Tá? Ela mostra exatamente o que o trabalho dela mostrou com câncer de mama. E é maravilhoso. E esse livrinho aqui é muito bom, cara. Eu acho esse livro aqui muito interessante. Esse Cannabis Pharmacy. Ele é dividido em várias coisas, em a parte medicinal geral, né, os terpenos, tudo mais, e depois ele divide por planta. Por exemplo, vamos pegar uma planta aqui, uma sour diesel, a planta. Uhum. Ele diz os efeitos medicinais dela aqui, tal, para que serve, como é que funciona, tudo mais. Legal. E tem uma lista de doenças aqui, né? Por exemplo, vamos pegar uma doença Você aqui. tem um minuto só, hein, antes que a gente caia. Aí tem coisa. E fora isso, que apoiem a legalização da maconha, né, gente? Então vamos parar de matar, intoxicar os nossos animais e nossos filhos humanos também, com medicamentos à revelia, assim como a gente tem visto aí adoidado. E para a classe médica e veterinária, pelo amor de Deus, se atualizem, estudem porque não é novo, pelo menos desde a década de 90 esse sistema está aí, e a gente tem que lembrar que os animais têm esse sistema, a gente tem que tratar eles, senão a gente não é mais médico veterinário. Né? Fica o recado para os veterinários e também para os médicos. Né? Estudem. Então, e legalize. Então, um beijo para todos, muito obrigada. Hoje vai ser um dia especial, porque é o Dia Mundial da Maconha e nós resolvemos informar, abrir um dia especial de lives para informar melhor o que está acontecendo, quais são as novidades, o que a gente tem de pesquisa, o que a gente tem de sério, que antes de tudo a nossa preocupação é a preocupação de Seixá, é com a ciência, é com aquilo que está comprovado, com aquilo que traz bem-estar para as pessoas, abre negócios, cria postos de trabalho. É isso aí, gente. Então, nós voltamos já já. E mais uma vez, obrigado ao Eric, que deu um pouco do seu tempo e seu conhecimento para todos nós. Um grande beijo. Tchau, tchau, gente. Parabéns. Tchau. Parabéns, viu?